Vamos então falar aqui, resenhar, e aí a gente vai começar, beleza? Mas tu vai começar falando tal, e galera, estamos voltando ao segundo episódio. É bom falar um É pouquinho, bom falar, tá? é bom falar. Vou falar só isso aqui rapidinho. E aí Falando gente... que é estudo reverso. E a gente começa aí, beleza? Então vamos lá, galera. Estamos começando mais um episódio do Concurso Café Resenha e hoje a gente vai falar de um tema polêmico que é o estudo reverso. Eu sou Gustavo Vitória, auditor fiscal, mentor para concurso público e mais uma vez estou aqui com meu parceiro Arthur Vicente. Muito obrigado pelo convite mais uma vez, a gente tocando esse podcast aí. E hoje é sobre estudo reverso. É um tema que para muita gente é polêmico, mas para mim não é polêmico. Para mim é uma unanimidade. Então, cara, começa me explicando e explicando para os alunos aí, os ouvintes. Afinal de contas, o que é o estudo reverso? Eu tenho umas dúvidas, eu tenho algumas coisas que eu acho. Me fala aí o que é o estudo reverso aí para você, na tua concepção. Cara, primeiro que falar estudo reverso hoje é uma coisa meio que proibida, né? As pessoas já... não, ou você gosta muito, ou é contra. E o estudo reverso, cara, nada mais é do que estudar a teoria. Então, as pessoas não aceitam isso. Eu vou falar primeiro o que as pessoas acham que é e que não é para ser... Deixa eu falar o que eu acho. É estudar através de questões de forma... sem estudar a teoria. Esse é o meu pensamento. É isso? Sem estudar a teoria, não. Muito pelo contrário, cara. O estudo reverso, o foco é total na teoria. E a gente, muitas vezes, nem foca em fazer questão. Fazer questão fica em segundo plano. Então... Cara, bem diferente do que eu tava pensando. O grande lance é você... estudar de maneira mais direcionada. Porque o que eu acredito, o que eu percebi nesses anos todos, sendo estudante e também preparando por milhares de pessoas ao longo desse tempo. Eu percebi que estudar, lendo um monte de livro, um monte de PDF, é chato, é cansativo. Aí meus alunos falavam, cara, eu tô aqui há 1 hora, não aguento mais. Eu falei, não é possível, tá errado, porque eu gostava de estudar. Eu gostava muito. Então, o que será que tá pegando aqui? Aí eu comecei a perceber, cara, os materiais, no geral, né, estão muito densos, muito grandes. E aí, quando eu vi que dá para direcionar para as bancas específicas e dá para você acelerar o processo de aprendizagem, cara, fica muito melhor, fica muito mais interessante. Só que qual que é o grande problema? A galera acha que justamente o estudo reverso é você pegar 20 questões de tecnologia da informação, de estatística, de TI, de qualquer assunto denso e tentar fazer. É mais ou menos isso que eu já ia te perguntar, assim. Então, no meu ponto de vista, né, eu achava que estudar de forma reversa era já fazer questão sem você ter um conhecimento prévio daquele assunto. Então, vou te fazer uma pergunta direta aí. Você acha, então, que estudar de forma reversa, você precisa de alguma maneira ver a teoria ou não precisa? Eu quero uma resposta direta. 100% você tem que ver a teoria sempre. A gente é baseado na teoria. Quem gosta de estudo reverso ama a teoria e fica cada vez melhor em aprender rápido a teoria. Só que o grande lance é que, para mim, você pegar um material de 200, 300 páginas para tentar acertar uma questão, é como se fosse, sei lá, achar uma agulha no palheiro. É uma brincadeira que eu faço. Porque você não sabe como vai ser cobrado. E ainda mais hoje, com a galera muito ansiosa, a galera do Reels, do Shorts, tendo que ter tudo rápido ali, você parar para ler um negócio gigante que você não sabe se vai cair, não sabe se foi feito para uma banca específica. Então, por exemplo, a FGV, você pensa assim, contabilidade para FCC. Cara, é uma coisa muito peculiar, é muito específica. E aí as mentorias, no geral, colocam os alunos para ler demasiadamente. Então, na minha opinião, isso é ineficiente. Então você acha que ler a teoria focado naquela banca, focado especificamente no que tem mais incidência de cobrança para aquele concurso ou para aquela banca, seria mais ou menos isso. Então, refinar aquele conteúdo denso de teoria para focar no que realmente importa, seria mais ou menos isso. Porque assim, as bancas, elas não têm questões só difíceis, de todos os temas. Então você pega uma FGV, que a galera tem mais medo. Você pega tecnologia da informação da FGV, tem questões difíceis? Tem, claro, mas tem questões fáceis. E pior,
tem questões facílimas, ridiculamente Que fáceis. se repetem também. Que se repetem o tempo inteiro. Você pega lá 2015, pega a prova do ISS em Niterói 2015. Muito provavelmente vai ter esse ano de novo, a prova da área fiscal. Você pega as questões, tanto de contabilidade, tanto de TI. A FGV, ela vai modificando muito, tá? É isso que eu ia te perguntar, porque assim, a gente tem as bancas, né, quando a gente se prepara para um concurso, acho que dependendo do nível de conhecimento do concurseiro que esteja nos ouvindo aqui, se ele é um estudante mais iniciante, que ele nunca estudou para concurso, talvez ele não entenda muito isso. Mas se é um cara já intermediário, que já tem uma bagagem, ele sabe que o ideal é ele ter um foco na banca e fazer uma análise de questões anteriores. Acontece que as bancas, elas vão renovando Sim. aquele arsenal de questões ao longo de algum tempo, que é difícil a gente mensurar, né? Até falei no último episódio sobre a IA, a IA dá pra te ajudar nisso. E a FGV, nesse concurso que você citou em Niterói, ela mudou muito a lógica, principalmente das questões, se eu não me engano, de raciocínio lógico. Foram questões diferentes Muito. ali do que ela fazia. Matemática financeira bem Matemática difícil. financeira diferente, uma maneira diferente de abordar. Sim. As questões não eram tão difíceis, mas você tinha que mudar um pouco a lógica de pensar. E aí eu acho que isso acontece eventualmente. E aí como é que faz nesses casos aí do estudo reverso, quando a banca vai mudar aí, sei lá, você deu azar de naquele teu concurso a banca mudar Mudou pouco. muito. Mudou muito. Tá. Então, essa pergunta é a primeira pergunta das pessoas que querem refutar o estudo reverso. Mas você só estuda por questões anteriores, então se a banca mudar 1 milímetro, você tá ferrado. E aí, a resposta para isso é muito lógica e muito simples. A gente tem um determinado tempo para estudar. Eu não tô falando que você só tem que fazer questões da banca anterior. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando o seguinte: se você tem uma determinada quantidade de horas, você precisa priorizar as questões anteriores. Essa tem que ser a sua prioridade 0. Ficar muito bem, depois refazer, depois tá ali completamente até memorizado. Você vai fazer de uma maneira completamente mecânica aquelas questões anteriores. Se você já cumpriu essa missão, tudo bem. Então vamos avançar. A gente tem questões correlatas de outras bancas. Você pega o Tech Concurso, que é um site de questões, tem milhões de... Aí você pega um tema, por exemplo, controle de constitucionalidade. E aí, controle de constitucionalidade, você vai fazer as questões da FGV. Eu estou estudando para o concurso da FGV, vou fazer as da FGV. E aí você vai começar a ver que repete muito. Na área fiscal, cobrando ADPF, 2022, 23, 24, 25, cara, a chance de cair a ADPF de novo é muito alta. E a galera estudando, por exemplo, para a área fiscal, se matando em PDFs iniciais ali, de... Teoria da Constituição, umas coisas mais... Não, até teoria eu acho bom, mas assim, interpretação, hermenêutica, coisas muito densas, coisas de mestrado, para quem não é da área de direito e pior, para uma coisa que não cai para a área fiscal. Então, eu sou a favor da pessoa entender o mínimo do que cai para conseguir ir evoluindo até chegar na hierarquia que a banca cobra nos temas principais. Então, a FGV, o que a FGV gosta? Poder Judiciário, ama Poder Judiciário, controle de constitucionalidade, competência. E aí, você vai ficar bom na FGV, vai montando teu material de revisão para a FGV, acabou. Não tem mais nada para fazer, já matou a FGV, já revisou, já tá bem nas jurisprudências que você pode estudar através de inéditas. Cara, não tem problema nenhum você abarcar com bancas semelhantes ali. É claro que tem peculiaridades de cada banca que você, com o tempo, vai descobrindo. Quem estuda, por exemplo, para a FCC, contabilidade, eu não consigo ver lógica em estudar para a FGV. Não, vou aumentar o meu arcabouço de conhecimento com a FGV. Por quê? Porque são muito diferentes. Então, com o tempo que a gente está nessa caminhada, a gente vai percebendo essas peculiaridades. A FCC, ela repete o tempo inteiro, principalmente contabilidade. Outras disciplinas eu não vou falar, eu vou falar especificamente de contabilidade. Por isso que você tem que individualizar a tua análise. Então, respondendo à pergunta, se cair uma coisa diferente, pode ser que eu erre? Sim, pode ser que você erre. Mas você vai seguir o rito, que eu preciso ficar muito bom na minha banca. Urgente. Segundo, eu preciso ficar bom em bancas correlatas, porque vai aumentar a chance de cair uma coisa que você já viu.
Terceiro, tem as questões inéditas, que isso, para mim, é o estudo do futuro. As questões inéditas, baseadas em um modelo preditivo, ou seja, você está vendo o que está acontecendo e vai fazer uma previsão do que pode acontecer. E aí, o céu é o limite. Então, você vai estudar de maneira reversa o tempo inteiro, construindo conhecimento através das assertivas ali. Então, você vai melhorando. Basicamente isso. Isso aí que você falou aí no final é interessante porque eu tenho utilizado muito a IA para fazer questões inéditas no estilo da banca, né? E aí você pode trabalhar com essa inteligência artificial, que tem várias, né? Você pode focar, botar uma base de questões anteriores da banca na IA, pedir para a IA fazer uma análise. Quantos por cento é jurisprudência, quantos por cento são questões teóricas, e aí, baseado naquilo ali, ela vai aprender, e aí você pede para gerar questões inéditas, ou sobre aquelas questões que já estão na base, ou sobre algum conteúdo que você pode passar para ela. Então isso é muito interessante, e o aluno que ainda não tem essa visão, ele pode estar perdendo uma grande oportunidade. Mas eu queria fazer um jabazinho aqui, galera. Primeiro, bora. Quem ainda não segue o nosso canal do YouTube, aproveita, siga aí o canal, dê um joinha para esse conteúdo se tornar relevante, né? A gente tem feito aí, tentado dar o melhor aí para vocês em termos de conteúdo. Então segue aqui o nosso canal e o nosso Instagram, que é Concurso Café e Resenha, tudo junto, né, Arthur? Então dá essa moral pra gente, comente e também jogue essas opiniões de vocês, sugestões de pauta. A gente vai gostar muito de estar atendendo aí os pedidos, né? E outro jabá é o café. Já temos o nosso primeiro patrocínio aí do nosso podcast, que é o café do Sítio Família Vitório, lá da minha família, e que eu recomendo para vocês. Já tem no site, então você pode procurar aí Sítio Família Vitória, o site, e lá vai ter o link para vocês comprarem esse café. Enviamos para todos os lugares do Brasil, e é um café especial, diga-se de passagem, vocês precisam provar, né, Arthur? Não, eu tava tomando aqui, cara, eu não sou, assim, uma unanimidade em café, também não tomo muito. Mas esse aqui, cara, realmente é muito bom, cara. Muito bom mesmo. Sem açúcar, né? Não botou açúcar. Isso pra mim era inimaginável. Cafezinho delicioso, cara. Delicioso. Cara, falando do fundo do coração, muito bom mesmo, cara. Pois é, então valeu. E galera, não deixem de aproveitar, porque concurseiro toma café. Apesar de eu, quando estudava, não tomava, mas depois aprendi e hoje eu não deixo passar. E aí, cara, voltando aqui nessa... Pô, eu tava pensando numa polêmica aqui, cara, que eu esqueci. Esqueci. Lembra já, total. Porque eu quero entender um pouquinho mais, assim, a fundo. Tem muita polêmica. Em relação a essa questão. Ó, tem polêmica, tem ódio. As pessoas têm ódio de estudo reverso. Por que, cara? Não, porque é um método milagroso. Não dá pra... Tipo, aquela caneta que o cara compra, benzida ali e tal, pra você... Eu começo a falar de estudo reverso no Instagram, as pessoas... você quer vender método milagroso? Não, é só trabalhar com... base de dados com eficiência. Mas será que não é por isso? Talvez tem os haters, né? Que aí a gente não tem como... Mas assim, talvez um comentário... Eu tenho muito hater. Tem muito hater? Muito! Mas talvez não é porque não tenha chegado a informação pra ele do que é o método que você tá aplicando. Aliás, eu quero te perguntar antes que eu esqueça, você falou muito da banca, sim, né? Então a gente tem que fazer uma análise da banca, e aí depois você vai pra outras situações aí, outras bancas correlatas. Cara, mas como é que tu faz num concurso sem o edital? Sim. Né? Tá, eu vou estudar, né, pra um concurso. Tem muitos alunos aqui que podem estar nessa situação, estão estudando com aquele cargo dos sonhos que ainda não abriu e não tem a banca ainda. Como é que faz nesses casos aí, na tua metodologia? Cara, como eu trabalho com meus alunos, é o seguinte, você entra nesses sites de questões e você percebe ali que tem muitas questões outlier. E aí você fica sem a banca, eu vou explicar. Você fica sem a banca e fica travando o seu desenvolvimento do conhecimento em questões outliers. O que seria isso? São questões que têm um nível, o percentual de erro dos alunos altíssimo. São questões polêmicas, às vezes questões que têm duplo gabarito que a banca, bateu o pé. Não reconhece. Às vezes, olha o que acontece. Tem uma questão... para um município do interior, para prova para contador, que às vezes teve 100 inscritos, tiveram 100 inscritos. Ninguém entrou com recurso naquela questão. E aí você fica, como a banca não anulou, ninguém entrou com recurso na questão. Às vezes, 100 inscritos, 30 foram fazer a prova.
Desses 30, tem gente que a maioria foi aprovado, ou sobrou vaga, entendeu? Então, assim, ninguém entrou com recurso. A banca não anulou, a banca nem analisou aquilo. Aí tem um erro na questão e as pessoas ficam se matando em comentários de fórum, de não sei o quê. Olha como a banca... Cara, isso é um outlier. Evidentemente, se você estiver no pós-edital cumprindo essa banca, a FGV, a FCC, evidentemente, isso tem que ser analisado. Aí você vai ver, não, realmente ela cobrou assim de novo, e isso virou como se fosse, o pessoal chama de jurisprudência da banca. Aí realmente você tem que dar uma análise melhor. Mas se você está no pré-edital, não tem banca, eu falo com meus alunos, claro, cada um tem sua metodologia. Não fique focado, a questão tem 200 comentários, a galera se matando nos comentários, isso é um outlier. O seu mentor ou você tem que ter esse discernimento de não travar o seu conhecimento. Então você tem que pegar um bloco de questões, o que eu indico para quem não tem... não está estudando para uma banca específica, é pegar aquelas principais bancas que para a área fiscal, para a área de tribunal, para a área policial, todas essas áreas principais são as bancas FCC, CESP e FGV. São as 3 principais que estão permeando hoje. Elimine os outliers e olhe para a sua área. Olhando para a FGV, Direito Constitucional, área policial. O que a FGV gosta da área policial em direito constitucional? É isso aqui, é esse rumo que eu tenho que seguir. Interessante, então, você fazer um filtro por área também, não só por banca. Porque tem bancas, né, que elas cobram de maneiras diferentes o mesmo conteúdo de acordo com a área. É o que você citou como exemplo. Talvez para a área fiscal... ela não cobre, sei lá, uma das bancas ela não foque naquela questão da hermenêutica no direito constitucional. Mas talvez para cargos ali do direito, ela já tenha uma incidência maior de questões nesse conteúdo. E aí tu acha que é interessante quando você vai fazer um estudo de forma reversa, você filtrar também por área além da banca? Tem 2 coisas diferentes aqui. Primeira coisa quais são os assuntos que eu vou estudar? Nesse caso, eu acho muito relevante filtrar pela área que tu vai estudar. Se for área fiscal, filtre pela área fiscal. Se for policial, filtre pela área policial. Tendo posse desses assuntos que você vai estudar, aí eu não acho que você tem que ficar restrito às questões da área fiscal ou policial, não. Eu acho que você tem que fazer quase todas. Quando tu acabar aquela base de questões da tua área, da banca ou das bancas, aí tu vai aumentando o leque. Seria isso? Eu nem faço assim, não fico restrito só à área fiscal e tudo mais. Por quê? Porque eu trabalho meus alunos na área fiscal. A área policial é diferente, por isso que eu tô falando que tem que analisar bem. Entendi. Hoje, quem estuda para a área fiscal, vai fazer as questões de economia, não tem restrição. Questões para economista caem para a área fiscal, de gente que não é formada em economia. Questões para contador, cara, não tem mais restrição nenhuma, entendeu? Entendi. Então, eu não fico restrito. Diferente por exemplo, de uma área policial, que aí sim eu faria um contexto maior. Então, eu acho que vale a análise, mas sempre estudando por questões. E como faz, assim, cara? É uma das dúvidas que eu tenho e muitos alunos também perguntam, né? Como faz para estudar de forma reversa um conteúdo difícil que eu não tenho base, por exemplo, uma estatística da vida, uma contabilidade que eu nunca estudei. Muito bom. E aí, poxa, eu vou fazer de forma reversa, como é que você faz nessas situações, como é que tu orienta aí teus alunos nesses casos aí? Tá, vamos lá. Vamos tentar desmistificar uma coisa também, que é o seguinte, quem estuda de maneira reversa, automaticamente tem que estudar sozinho, sem ajuda, sem professor, sem cursinho. Não é isso que eu acredito. Eu acredito muito pelo contrário. Se você vai estudar de maneira reversa e você tem um material maravilhoso, e eu posso citar vários aqui, que eu encaro como de maneira reversa, posso citar vários aqui, e isso te ajuda, te acelera no processo. Então, eu não sou contra a videoaula, não acho que o estudo reverso tem que ser contra a videoaula, até porque aquela aula que já é baseada em questões, subindo o nível, com a questão mais simples do tema, o professor explica com a literalidade, fazendo observações, dando exemplo, depois sobe um pouco o nível, ou vai para lateral, você falou de um princípio, fala de outro, isso para mim é estudo reverso totalmente. Cara, você tá falando uma parada que eu não sabia, eu acho que muitas pessoas não sabiam.
Então você está dizendo aqui que estudar de forma reversa não necessariamente você elimina, no teu ponto de vista, a necessidade de ter uma aula com um professor, Não, de jeito nenhum. de assistir uma videoaula, de ver um conteúdo que eu não recomendo. Meu ponto de vista né? Aí eu já discordo um pouco em relação à videoaula. Mas assim, deixa eu te falar. Eu não recomendo, eu sempre falo, alunos meus aqui vão saber. Não fico recomendando videoaula para meus alunos. Por quê? Entendo que é uma metodologia de estudo passiva, porque ele vai ficar ali de forma passiva, pegando conteúdo e muitas vezes ali tirando a sua atenção, fazendo anotações, pausando, enfim. Então eu acho que o estudo de forma por videoaula eu recomendo em situações extremas, ou seja, tentei estudar, vi ali, tentei fazer questões, não deu certo, aí eu vou assistir uma videoaula especificamente daquele ponto para eu tentar entender. E aí hoje eu utilizo inclusive IA para que resuma a videoaula para os alunos. Então isso eu acho que eu faço dessa maneira. E você está dizendo um pouco diferente. Você acha que a videoaula ajuda? É isso? Não, de forma reversa? Vamos lá. Que nem você falou comigo no outro podcast. Vamos lá, cuidar. Tem videoaulas e videoaulas. Se você for para uma videoaula do que eu chamo de teoria infinita, que é uma linguagem que a gente ensina. O que é a teoria infinita? É essa videoaula passiva, que você vai falar, se apresentar, sou professor fulano, e demora. Cara, eu não consigo assistir de maneira nenhuma. Então, assim, a videoaula que eu tô falando é aquela videoaula de alguém treinado para metodologia reversa. De alguém que não consegue perder um segundo de tempo. Que o aluno fala, cara, eu tô aprendendo. O que acontece? Qual que é o grande problema? Tem 2 problemas de videoaula. O problema 1 é, o professor se perde na teoria e vai devagar. Por quê? Porque ele tem tempo. E você ficar ali explicando o assunto rápido e subindo o nível é muito difícil. Não é todo mundo que consegue. Segundo problema, o professor não consegue subir um nível rápido. Então, ele quer apresentar uma questão já mais complexa, porque ele quer acelerar e não é assim. Você precisa subir o nível. Então, uma coisa palatável para o aluno, bem simples, de acordo com a banca, é maravilhoso. Depois ele sobe o nível. Aquela videoaula daqueles 40 minutos, ela não te atrasou de maneira nenhuma. Pelo contrário, ela te catapultou. Você pegou de elevador ali, por exemplo, a SQL, que é um tema difícil de TI. Tem vários temas. Então, se eu tiver para todos os temas alguém me puxando, essa videoaula vira um motor. Vira algo completamente diferente de tudo que a gente conhece. Por isso que eu falo, tem que tomar cuidado. PDF é a mesma coisa. Se você tiver um PDF, por exemplo, para princípios orçamentários, você pega o primeiro princípio que caiu para a FGV mais simples. Vamos falar de universalidade. Você bota bem simplesinho, explica do zero ao topo. Cara, esse PDF é maravilhoso. Isso é ouro. É ouro em forma de papel online. Entendeu? Então, eu acredito dessa maneira. Tem que ver, depende a resposta para você. E aí, então, por exemplo, num conteúdo desses mais difíceis, um aluno que não tem facilidade com estatística, por exemplo, com TI. Então, você acha que talvez a videoaula, nesse caso, na videoaula mais de qualidade, você acha que todos os casos. Eu sou a favor de videoaula em todos os casos. Mas aí uma videoaula seletiva, uma videoaula não é todo mundo que consegue fazer, cara. Não é todo mundo que consegue fazer. Então, não não é. Então, acho que talvez o recado seja: tu é a favor da videoaula, mas não é qualquer videoaula. Não é. Uma videoaula muito específica de alguém que sabe fazer a metodologia. O aluno fica meio perdido. Como é que ele vai saber se essa videoaula vai ser de qualidade, vai ser no boa, ou se vai ser exceção de linguiça ou professor? Não, o aluno não fica perdido, não. Como é que ele vai saber? Cara, é difícil falar mal de alguém, não vou falar mal de ninguém. Mas se o aluno, ele tá lá, cara, tá chato, não tô conseguindo pegar, essa muito provavelmente não é a videoaula que você tem que estar assistindo. Então, se você tá lá totalmente inteirado do assunto, construindo conhecimento, isso aí realmente tá agregando. Eu posso falar vários professores que utilizam muito bem essa metodologia. Eu não sei nem se eles sabem que eles utilizam, mas eles sobem muito rápido o nível. E no teu curso, como é que tá? A galera tá treinada, os professores... Então, não é fácil a gente treinar professor nessa metodologia.
Então, realmente, as professoras que estão hoje na Reverso, para quem não sabe, a gente tem um curso, né? A Reverso Academy trabalha com esse tipo de videoaula e também estamos trabalhando com com Anki agora, tudo voltado para aprender mais rápido, porque a gente acredita muito que, cara, não é essa fila de 10 anos que todo mundo vende, porque é muito cômodo para mentor, para quem quer que seja. Não, tem uma fila de 1000 anos, e aí eu te boto para ficar lá aquecendo e tudo mais. Eu não acho que tem que ser assim. Eu acho que se você começou a estudar hoje para concurso, você tem que estar evoluindo o tempo inteiro. E tem que ser ou vai ou racha o tempo inteiro para passar rápido desse negócio, entendeu? Me conta um exemplo, assim, não só o exemplo. Primeiro, eu quero saber se tem muita resistência dos alunos, né? Quando você vai vender um curso, vender um novo lançamento, se encontra muita resistência dos alunos, e aí como é que você faz pra quebrar? E eu queria que tu me contasse também algum exemplo aí, com certeza você tem vários exemplos, mas de exemplos de alunos que começaram ali com você e depois tiveram um resultado positivo aí. Conta pra mim aí. Sim, claro. Falando sobre essa questão de se o aluno não gosta no início, depende. Tem aluno que pega o jeito rápido, entende como entende que videoaula não é um problema, PDF não é um problema, depende da videoaula, depende do PDF. E ele percebe que ele evolui muito rápido em todas as disciplinas. E aí não tem problema nenhum. Só que aquele aluno que pega 20 questões de um tema que ele nunca viu e vai tentar fazer sem ter estudado nada. Sem ter estudado nada, que é a ideia que todo mundo tem de estudo reverso, pegar 20 questões de coisa que eu nunca vi e vou tentar fazer, esse aluno tem problema. E aí ele reclama, ele fala, o estudo reverso não é pra mim. Não é pra você, nunca vai ser. Você é alguém que não tá adequado à metodologia. Você acredita em outra coisa. Então, tem alunos e alunos. Mas, inicialmente, o primeiro medo do aluno, de todos os alunos que chegam, né? Eu não sei estatística, então eu não vou conseguir aprender fazendo questão. E eu concordo com ele. Claro que não. Não vai conseguir aprender a fazer questão. Você vai ler uma coisa e aquilo que você não sabe o tema, isso vai entrar na sua cabeça só lendo a alternativa. Então, você... na prova, o estudo reverso seria maravilhoso, que é só ler e você já descobre. Não é isso, não é. Então, até quebrar esse problema inicial de fazer com que o aluno vá direto para a resposta, aprenda pelos comentários, aprenda de maneira mais rápida, tem uma quebra ali. Eles ficam segurando muito. Tem várias histórias. Tem história... Conta uma aí de algum aluno que começou lá com você. Cara, deixa eu ver se você pode falar nome, que tem gente que... Não fala nome, Não fala nome, pode falar. Mas fala de resultado também. Muitas histórias. Cara, eu tinha uma aluna que... A Camila, lá pra Cefaz Minas, né? Que ela, faltando um mês pra prova, ela me ligou, ela tava em Arraial do Cabo, no meio do barco. Ela falou, cara, chutei o balde. Não foi bem assim, mas ela meio que já tava... Falou, pô... Desistindo. Legislação tributária de Minas tá muito grande e tudo mais, e eu vi um potencial nela muito grande. Bota um parênteses aqui que eu vou te falar depois, polêmica também. Qual é, assim, tanto tempo trabalhando com a galera de concurso público, você vai pegando o jeito daquela galera que tá mais pronta. Eles têm um perfil. Sim. Depois bota no parênteses pra gente falar do perfil dos alunos aprovados. Mas ela me ligou e ela falou, cara... Tô zoada. Pô, cara, tá chato. A legislação tributária tá muito difícil. Eu falei pra ela, olha só. Abandona um monte de PDF, cara. Cara, 700 PDF de 200 páginas não vai dar, cara. Você tem total capacidade de ir pras inéditas. E até eu tinha indicado na época pra ela fazer as inéditas do TEC, mas tem várias inéditas boas. Tem o sistema de questões do Estratégia também tem inédita muito legal. Tem vários, cara. Tem um monte de lugar que tem inédita boa. Eu faço inédita com IA agora. Topíssima. Então, top, as inéditas. E aí ela foi para as inéditas. Nessa época eu falei para ela ir para a inédita do TEC. E ela começou a evoluir tão rápido. E aquilo foi gostoso para ela. Ela saiu de leitura, de ficar passivamente ali. E foi evoluindo muito. E logrou êxito, ficou dentro das vagas na Cefaz Minas,
uma aluna que estava ali completamente desmotivada, ia abandonar o negócio, um mês depois estava lá, nomeada. Já tá trabalhando. Não, tá trabalhando. O campeonato já é uma auditora fiscal tem muitos alunos. de Minas Gerais. Abraço pra galera da Cefaz Minas. Tô com muitos alunos aprovados lá na Cefaz Minas. Tem muitos amigos lá. Abraço pra todos vocês. Essa foi uma história. Ao longo dos nossos próximos episódios, você tem muita história de aluno, eu tenho muita história de aluno, e a gente pode ir trocando ideia. Abraço, Camila. Parabéns aí também. Agora, interessante, vou fazer logo esse parênteses aí que você falou, porque tem outras coisas pra gente falar, eu posso esquecer. Cara, perfil de aluno aprovado. E tem uma outra coisa que a galera também sempre pergunta: quantas horas eu preciso estudar pra ser aprovado e tal? Eu sei falar sobre isso também. Então, não sei se vale a pena a gente falar sobre horas aqui ou deixar para um episódio, mas acho que o perfil do aluno aprovado é interessante, porque... Vamos ver se a gente fala o mesmo perfil. Fala o seu cara, primeiro. eu vejo assim, ó, na primeira entrevista com o aluno, eu já tenho o diagnóstico do cara, também, se ele vai conseguir ou não vai. Mas é importante que se diga que o aluno que às vezes ele não tá num perfil ainda, ele muda e consegue, sim. tá? Então é importante. Mas tem aqueles caras, aquelas pessoas, aquelas homens e mulheres que a gente consegue mapear de cara e falar, esse cara aqui vai conseguir. Agora, o caminho também não quer dizer que vai conseguir em um mês ou um dia, não é isso. Ele tá pronto ali, mas tem que trabalhar. Porque precisa, quem passa em concurso público tem que ter mentalidade. Isso. A mentalidade faz a diferença. Então o cara tem que saber que o caminho vai ser difícil, vai ser pesado, vai ter momentos que ele vai ter que estudar sem... Momentos ou quase todos os momentos estudar sem vontade. Então ele tem que estar disposto, ele tem que ter uma disposição que a gente consegue perceber, né? E eu acho que uma coisa também interessante dos perfis dos meus alunos é organização. De certa maneira, eles são organizados, tanto para organizar material, tanto para organizar o seu planejamento. Isso, para mim, eu também percebo como uma das características de alunos que são aprovados aí. Não quer dizer que o cara que não tenha isso, ele não vai se adequando e vai se tornando ao longo do tempo também, né? E cara, você? pra mim, eu vejo de uma maneira um pouco diferente. Eu tenho não é assim um sinal de alerta, mas eu consigo pescar algumas coisas. Por quê? Porque, principalmente para a área fiscal, para esses concursos muito difíceis, juiz, os concursos mais tops que tem, você geralmente demora muito para passar. Pode demorar 1 ano, mas a média é ano. 1, 2 anos. Essa é o mínimo ali. Por quê? Porque são muitas matérias. E não abre todo ano o concurso também, não abre todo ano, cara. É difícil. E aí, uma pessoa que tá resiliente para ficar 1, 2, 3, 4, 5 anos dedicados para aquilo, sem férias, focado, ela vai se moldando com o tempo. Então, o fisco, ele recebe um homem ou uma mulher, não recebe só alguém que marcou o X no lugar certo. Ele recebe alguém pronto. O que é pronto? Alguém resiliente, alguém que sabe escutar. Então eu tô na reunião inicial, tô conversando com o aluno. O aluno quer falar muito. Do que eu fiz? Eu já sei, eu já entendi que ainda falta um pouco de tranquilidade, de resiliência, de paciência. Ainda falta um pouquinho. Claro que tem gente que tem tem gente que é assim, passa. Tem gente que não passa. Não tô falando que é 100% dos casos, mas eu consigo ver um padrão. Então, um aluno ou aluna mais resiliente, sabe escutar. Geralmente, lá na mentoria, nossos aprovados todos, eles não ficam o dia inteiro no WhatsApp perguntando, falando pra caramba, não ficam. Eles ficam mais reservados, ficam mais focados, mais resilientes, gostam de escutar. Fala, pô, você acha que eu tenho que fazer isso? A pessoa vai e faz. A pessoa cumpre. Porra, eu acho que isso aqui, será que pede ajuda? Será que vale fazer isso? Então, o perfil é dessa galera mais resiliente. Por quê? Porque é duro, cara. E a pessoa já tá sabendo que vai ser difícil pra caramba. Fisicamente, emocionalmente. Fisicamente, coluna vai pro saco. Visão vai pro saco. Eu ganhei problema de coluna, ganhei problema de visão, miopia e outros problemas. Os amigos vão embora. Tá, a galera não... que não são amigos, né? Não, você não é mais legal, cara. Você não é mais legal. Você fica só dentro de bora sair não, eu tenho que estudar. Então, você fica chato, emocional.
você vai ganhando, lapidando com o tempo, você vai virando uma rocha, vai virando... Então, assim, o fisco recebe alguém pronto de todos esses lados. É muito interessante isso. É interessante porque, assim, a gente tá falando do fisco, né? Porque são concursos que demandam... A gente é auditor fiscal. E demandam mais tempo por conta de quantidade de questões, de matérias. Isso. Por conta de não ter tantos concursos abrindo com frequência. Então, demanda muito. Poderia pensar também em concursos da área jurídica mais complexos e outros concursos aí. Mas, além desse perfil que você falou, cara, eu percebo que aquele aluno também que já chega questionando, vendo problemas em tudo, não tem inicialmente o perfil. Óbvio que acontece com o tempo dele mudar. Porque, às vezes, você faz uma reunião inicial com o aluno e o aluno ele quer falar mais do que você. Isso. No sentido de que, não, mas isso aqui não funciona comigo. Aí ele fala, não, mas eu já tentei, isso aqui não funciona comigo. Ou seja, ele quer ser o mentor. Ele não tá buscando um serviço de mentoria, mas ele quer falar. A outra coisa, passou aquela primeira semana, ele vai naquela reunião inicial, tá super empolgado, eu vou estudar 10 horas por dia e tal. Passou a primeira semana, ele já tá mandando questionamento, já tá reclamando do método, já tá falando um monte de coisa. Esse perfil, a gente sabe que dificilmente vai ser um cara que vai ter a resiliência de continuar. Já aconteceu comigo, não muitas vezes, de ter pessoas nesse perfil que questionava, não, mas isso aqui não vai dar e tal, pá. E com o tempo eu fui explicando, a pessoa foi confiando e se moldou e conseguiu aí a aprovação no concurso público. Mas eu acho que precisa, né, mostrar também que o perfil do cara aprovado, ele é um cara que ele confia também, que é o que você falou. Ele é um cara que ele sabe seguir umas regras. Isso. As regras que o mentor vai passar, porque o mentor, por exemplo, no nosso caso, a gente já se ferrou muito em concurso. No meu caso, as minhas... derrotas são muito maiores do que as minhas vitórias. Sim, ou seja, eu tenho muito mais reprovações do que aprovações. Também, então, cara, eu sei o que é pra fazer. Então a pessoa tem que confiar nisso. Né? Eu vejo isso muito no perfil daquela pessoa que não vai passar. Quando ela questiona muito, fica buscando motivos pra achar defeitos ou reclamar. Então é bom a gente também falar isso, porque eu acho que acontece. Pelo menos aconteceu já comigo algumas vezes. Quer ver outro? Chega o aluno na reunião inicial, cara, deixa eu te falar, eu tô ferrado de não sei o que lá. Claro, todo mundo, eu na época que eu estudava, que eu só estudava, financeiramente eu não tava bem, lógico. Você passa um tempo ali que você fica mais, mas aí o aluno já chega e já fala assim, cara, eu preciso de agora, passar urgentemente, eu já sei ali que ele não entendeu que vai ser uma jornada, cara. São 25 matérias da área fiscal. Eu tô falando da área fiscal porque eu acho que concurso mais difícil do que juiz, do que promotor. Eu acho. Galera do direito que vai ouvir não, aqui... eu acho, cara. Eu tá acho. ouvindo aqui, acha que... Eu acho. Por quê? Porque a gente, na área fiscal, também tem a parte jurídica... Cara, pra área fiscal, cai as mesmas questões da área jurídica da FGV. Quase FGV, todos os direitos. Ela bota nos dois. Cai estatística do nível mais alto que tem. TI avançado. TI, contabilidade, pega a prova de Economia, contabilidade, economia. Pesadíssimo. Cara, você tem que saber tudo. Acho. É da também NASA. Entro nesse teu pensamento aí. Eu acho que a prova de auditor fiscal hoje é mais difícil do que o concurso de juiz aí, o concurso da área jurídica, tá? Porque, inclusive, eu faço às vezes, né, pra olhar, eu também sou formado em Direito, tenho mestrado em Direito, eu vejo prova de procurador, eu vejo prova de juiz, prova de cartório, e o nível de exigência nas matérias de direito que caem pra gente, não caem todos, né? Por exemplo, nessas áreas jurídicas caem processo civil, processo penal, trabalhista e outras coisas que pra gente não cai, mas que não seria tão difícil. Mas não cai nem português nas provas do direito, coisa que não cai hoje... exatas. Não cai exatas. E coisa que o português já tá complexo, por exemplo, da FGV. Cara, complexo. Então, assim, eu acho que quem discordar pode comentar aí que eu quero... Não, discorda? Manda direct. Pode mandar aí que eu quero Tem tanto ver. hater já, mas, cara, galera, eu tenho que falar o que eu acho. É difícil você chegar aqui e ficar se podando pra falar o que vão pensar. Eu tenho que ser sincero, cara. Eu tô falando tanto da parte do estudo reverso quanto de tudo, entendeu? Cara, vamos voltar aqui nessa questão aí
do estudo reverso. Com a produção, fala com a produção, como que tá o tempo aí, produção? Ainda tem um tempinho aí? Tem tempinho ainda, tem. Depois a gente chama o Kevin pra tomar um café com a gente aqui, pra vocês conhecerem a produção. Show. Eu tô olhando aqui mais ou menos o nosso tempo. Deixa eu polemizar mais uma coisa, porque a gente recebeu... Mais, cara? Não, mas não é em relação à metodologia, é em relação ao podcast. Tá. Eu recebi aí alguns comentários que não é o primeiro podcast do Brasil. De concurso. Mas talvez essa pessoa que tenha feito esse comentário não saiba que a gente começou esse podcast há mais de 3 anos atrás. Tem muito tempo. E era um podcast que a gente voltou, né? Focado para concurso público de maneira informal, resenhando, que é o que a gente está se propondo a fazer. Então, dê uma pesquisada, quem falou aí, quem tá na dúvida, a gente afirma que é o primeiro podcast de concurso público do Brasil e a gente está retornando. Hoje já tem vários, né? Mas na época não tinha, então a gente é o primeiro podcast, sim, de concurso público do Brasil. Cara, o que eu quero saber de você? Você estudava de forma reversa? O que acontece? Quando a gente começa... Primeiro assim, quem estuda para área fiscal, a primeira coisa é Receita Federal. Você tem que fazer a prova para Receita Federal, e você não tem ideia da existência das receitas estaduais, receitas municipais, tem muito concurso bom. Então, eu seguia o fluxo padrão, que não, você tem que estudar para Receita Federal. Então, eu comecei a estudar para Receita Federal. Mas como que estuda? Não, você tem que ler. Toma, leitura. E na minha época, não... Tava começando... Porque assim, eu acredito que a gente passou por várias guinadas no estudo para concurso público. Então, você tinha aquela época inicial, que era o quê? Cursinho presencial. Verdade. Você ficava dentro daquele cursinho, que era legal demais. Fazia amizade. E aprovava demais. Eu acho que a galera sente falta disso hoje, porque eles ficam sem grupos de pessoas parecidas, né? Então é um estudo muito solitário. O cara fica ali hoje, né, com os cursos online. Ele faz ali a mentoria online, faz o curso online, e aí ele não tem o grupo, né? Aquele encontro os amigos, Acho que E aí você fica concentrado ali, porque você sai de casa, não tem ninguém te atrapalhando, você fica focado na aula ali e tal. Essa foi a época dos anos 90 ali, começo dos anos 2000. Começo da academia lá. Aí depois veio a época dos livros, né? Não, agora lê livro, até você conseguir passar. Depois veio a era dos PDFs ali, 2011. Uma época da videoaula também. Eu vou passar. E tudo mais, junto com o PDF. Veio mais ou menos a mesma época e tal. Aí veio o PDF. E aí, a partir de 2015 ali, 2015, acho que foi um grande marco que veio essa questão dos sites de questão. Então, eu comecei a estudar, não tinha esse boom ainda dos principais sites. Era difícil achar questões anteriores, Era difícil demais. Então, você está estudando para a faculdade, é difícil você achar a questão anterior. Mas se você tivesse um banco de dados com todas as questões anteriores que caíram do teu professor, cara, é por ali que você tem que estudar. Evidentemente. Mas eu não vou ler livro? Vai ler, vai fazer tudo que você tiver que fazer. Mas primeiro, você tem que estar muito bem naquilo que caiu já. Então, porque é difícil para o professor, para a banca, ter tanta criatividade de criar tanto. É difícil. As coisas, elas podem não ser iguais, mas elas ficam muito parecidas. Então, na minha época não tinha. Então, eu lia vários... na minha época era ponto dos concursos. Tu pegou essa época do ponto dos concursos. Era bom. Tinha um material de PDF lá também excelente. Excelente. E direito nas 5 fontes, não sei o que. O Vitor Cruz, muito bom. O Vitor Cruz é um dos precursores do estudo reverso. Ele faz um material de estudo reverso. É muito top. Era o material que eu mais gostava. Então, algumas matérias eu já comecei de maneira reversa, sim. Mas já tinha Fabiano Pereira, de Direito Administrativo, muito top. Muito Patrícia Quintão de informática. Eu comecei por aí, dessa época. Materiais também. Então, Cláudio Borba. Esse eu já tive aula com ele presencial. Não, esse aí pra mim é o maior mestre que tem. Porra, amo o Cláudio Borba. Estadual, né? Ele é do Rio, né? Se esse corte chegar nele, você tem muito a ver com o meu sucesso de hoje, pelo jeito de fazer. Eu comecei com essa galera. E, rapidamente, eu fui percebendo que, quando eu estudava através de questões, quer ver um exemplo? Professor Anderson Ferreira, que na minha época ele era do INPE, acho que era o nome do curso, de Direito Financeiro. Ele tem um dom de explicar de maneira reversa, que é o quê? Apresentando a alternativa e te dando contexto.
contextualizando. Eu vejo que os cursos, eles economizam na explicação e botam muita questão. Eles acham que quanto mais questão colocar com explicações pequenas, é melhor. Não, é o contrário. Você tem que botar uma assertiva pequena com muita explicação, com muita contextualização, exemplificação. Eu acho que um grande cara que faz isso é o Anderson Ferreira, professor de Direito Financeiro. Ele tem esse dom de exemplificar, de expandir conhecimento através de uma assertiva. Então, eu fui me modificando, fui melhorando. Quer ver outro? Roberto Andrade, de TI. Nem adianta procurar, que ele não dá mais aula. Fui atrás dele para ver se ele queria participar lá da Reverso. Ele não faz. Quer ver outro? Shapiro. Roberto Shapiro, do Rio. De AFO também, já fui atrás dele pra ver se ele queria dar aula, não dá mais aula, não sei o que acontece. Quem sabe ele assistindo a gente aqui agora, vou mandar pra ele esse corte. Eles tenham essa vontade aí de retornar às aulas, né? Esses professores foram grandes inspirações, porque eu falei, cara, isso aqui é estudo de maneira reversa total. Tá, mas aí você, de certa maneira, tava estudando por esses caras aí top, mas você não tinha noção que era um estudo reverso, né? Você estudava porque o material era top, mas você ainda não tinha... Era empírico. Era empírico. Não tinha uma metodologia. E aí, em que momento você criou essa metodologia? Então já foi com teus alunos? Não, foi antes. Eu te falo qual foi o dia que minha mente falou, isso aqui é uma metodologia pronta. E não fui eu que criei. Então fala aí pra gente. Não fui eu que criei, digamos assim, sozinho. Fui eu e o meu sócio. Na verdade, foi mais o meu sócio, que é o Dielson, que a gente é sócio de uma empresa, né? E ele criou essa metodologia lá na véspera do TJ São Paulo de 2017. TJinha, porra, que eu gosto muito lá do TJ. Tu já foi, né? Já fui escrevente lá do TJ. E informática é uma matéria chata da VUNESP, porque é muito ampla. E são muitos... eu tinha muito material de tudo quanto é curso. Tinha vários cursos legais. Eu tinha muito material. E na véspera, eu tava cheio de material e não sabia o que tinha que revisar. Ele começou a me fazer perguntas. E eu, não sei nada. Aí ele falou o seguinte, olha só. Vou te mostrar um negócio que eu fiz. Olha o que ele fez. Ele pegou o TEC, pegou a VUNESP. E aí, o TEC na VUNESP, ele montou um Word só de questões anteriores que se repetiam. Aí ele começou a me explicar aquilo, ó, isso aqui você tem que saber. Eu falei, cara, o Windows é gigante, é muito grande. Ele falou, não, eu sei, mas olha como repete. Isso aqui tu sabe já? Já sei. Resultado, eu não tava muito bem na véspera, porque eu sou desses que eu gosto de estudar na véspera muito. Eu estudo até tarde, no dia, entre as provas. Se a prova for de tarde, eu estudo de manhã. De manhã. Se tiver duas provas, eu estudo entre uma e outra também. No Uber, indo pra prova. Eu sou desse. Eu tenho... não gosto. Não, tudo bem, eu tô falando... Cada um é cada um. Eu também faço isso. Aí, na véspera, eu lembro assim, a gente tava no Hotel Ibis, lá em frente ao aeroporto de Congonhas, e a gente foi numa padaria, não sei se foi tomar café ou almoçar na véspera do concurso, e ele começou a me mostrar esse materialzinho de Word, que eu acho que ele imprimiu, não lembro agora, e começou a bater comigo. Eu falei, caraca, tô começando a entender, cara, que uma coisa que tinha um universo infinito, agora tem um escopo pré-definido. E aí aquilo me motivou. Aí ele começou a bateu. E aí dessas 20 páginas que ele tinha, a gente bateu umas 3, 4, 5 vezes. Eu consegui tirar foto, ou tirar xerox dessas páginas. Fiquei bom nessas páginas. E depois eu fui aumentar o escopo, mas baseado naqueles temas que estavam ali. Sim. Aí o resultado foi 7 de 10 lá no TJ, informática, uma matéria que eu não gostava. Eu fiz 7 de 10 que estava excelente pra mim. 7 de 10 pra mim, porque eu fui muito bem nas outras. E aí a gente conseguiu ser aprovado no TJ. Depois foi aprovado em um monte de fisco junto, eu e o Dielson, e hoje a gente trabalha na Reverso. Essa foi a história do começo. E a partir dali, eu comecei a lapidar. Eu falei, cara, isso aqui existe uma metodologia. Vamos criar essa metodologia. Porque o que ele me explicou ali, ele não me explicou questão de prova. Ele me explicou a teoria. Entendeu? Mas é o que a gente chama de teoria reversa. Pô, tô pagando... isso aqui é a mentoria, hein? Esse troço aqui, cara, esse podcast tem que estar pago, hein, cara? Galera tem que aproveitar aí esses conhecimentos aí,
dicas importantes e relevantes, porque, cara, existem muitos métodos, né? Existem muitas possibilidades, existem muita gente falando besteira por aí. Muita. Né? Eu acho que o que mais tem é gente falando besteira e muita gente falando besteira sem resultado. Que eu acho que a galera tem que ficar muito ligada nisso, né? Você pega aí, quer saber o resultado da gente? Olha aí, fala aí qual que é o Instagram da Reverso, o teu Instagram também pra galera. O da Reverso é @reverso.academy e o meu é @prof. Arthur Vicente. Se quiser mandar pergunta lá, a gente troca ideia. E o meu é Prof. Gustavo Victório, tudo junto. Então vocês vão ver aí os resultados dos nossos alunos aprovados, vão ver aí depoimentos, podem perguntar, enfim, porque eu acho que para o concurseiro, sinceramente, se na minha época, você falou aí de épocas de estudos, né? Eu entendo que o estudo para concurso público ele vem se mudando, né? Mudou bastante ao longo do tempo, a gente já falou aí como era, e eu defendo que a partir de 2023 para 2024 mudou mais ainda, porque entrou a IA. Então, eu ia falar disso. Tem pouca gente usando IA da maneira correta. E se as pessoas aí tiverem essa curiosidade, lá no meu Instagram eu falo sobre isso. Eu tenho um curso específico, Concurseiro Inteligente, que é para estudar com a inteligência artificial. Na verdade, é uma ferramenta que vai potencializar tudo isso aí que você tá falando. Enfim, vai dar muita... acelerar o método, né? Acelerar o processo de aprovação, porque a gente sabe que concurso público, ele não vem toda hora. Eu sempre falo, é igual o cometa Harley. Quando ele vem, você tem que aproveitar essa oportunidade, que você não sabe quando ele vai voltar de novo. Então, acho que é importante a galera ficar ligada nisso e buscar fontes que sejam confiáveis, fontes que tenham histórias, né, pra contar, que sejam... histórias de vitória. Reais e de vitória, que é o mais importante. E aí, cara, desses alunos que você falou aí, né? Na verdade, você falou que teve esse feeling lá com o Dielson no concurso do TJ São Paulo. E aí depois... Tô com fome, pô. Depois desses concursos... Calma aí. Depois desses concursos você fez aí outros e já aplicando o método, né? E aí com os seus alunos, os resultados aí, como é ver o método que você aplicou contigo, que deu certo, sendo replicado para teus alunos e aí conquistando aprovações também desses alunos aí? Então, eu falei pra você, eu tenho muito hater, mas de gente que não conhece tanto, que fala, pô, tá vendendo metodologia mágica. Não, muito pelo contrário. Aqui, no estudo reverso, dói muito mais do que você ficar sentado, jogado, vendo videoaula de coisa que não cai, aí você pega alguma pipoca pra ficar assistindo. Não, no estudo reverso não, dói o tempo todo, porque você tem que subir o nível o tempo todo, tem que estar com o cérebro atento, então dói. Então não é fórmula mágica, mas o povo que fica falando besteira na internet, tá vendendo curso, vendendo fórmula, meu Deus, só fala besteira. Então tem esses haters, mas tem a galera que conhece a metodologia e se apaixona, porque não tem jeito, é o estudo do futuro. Ninguém tem tanto tempo pra ficar jogando fora, assim. Então, minha primeira turma que a gente começou a aplicar isso foi lá em 2021, lá pro TCU. A gente tinha uma turma de 10 alunos, 3 hoje são auditores de controle externo do TCU. Então, a Maria, o Carlos, a Daniel, são meus super amigos aí, eles aplicaram a metodologia. Claro que eu encontrei com eles no finalzinho da preparação deles. Eles já têm uma bagagem gigante de anos. Não estou falando que a metodologia foi o que fez... Não é isso. Só que aquela reta final foi muito intensa, muito intensa. E aí a gente veio para Cefaz Minas, aprovando muita gente. Agora começamos a aprovar também nos concursos de controle. Acabamos de aprovar muita gente agora no TCE São Paulo, e tá vindo a CGE São Paulo também. Então são histórias de sucesso que são muitas, né? Muitas. E a galera vai aprendendo a fazer e vai virando professor. Então a maioria dos professores que eu tenho são ex-alunos. Legal. Porque a galera vai e eles vão evoluindo, às vezes monta negócio próprio, ou tá em outra empresa, dá aula, os alunos vão passando, utilizando o estudo reverso, e é uma onda que vai se expandindo. Na minha visão, é o estudo do futuro, tá? Legal. É interessante, cara, que você pensa assim, meu aluno passou, né, ele teve dificuldade. Muita gente acha que o cara que já tá no final, você falou aí, teus exemplos de alunos que passaram no TCU,
Cara, às vezes o cara que chega no final, que ele já, quer dizer, ele tá num nível de estudo avançado, ele não tá conseguindo passar por algumas deficiências e alguns detalhes que o mentor lhe dá aquela orientada e faz a diferença. Eu mesmo, no meu ponto de vista, me entendia preparado para ser aprovado 1 ano antes do que eu consegui. Né? E aí eu demorei, porque depois também contratei o serviço de mentoria, a olhar coisas que eu não tinha essa visão, né? Detalhes. Então isso faz a diferença também. Então, poxa, você pegar o cara do zero é muito legal, porque você encurta o caminho dele. Eu acho que isso aí é uma grande sacada, né? O aluno que pode começar com uma mentoria especializada de alguém que tem a história vencedora e método já validado, eu acho que isso é muito legal, porque você vai cortar o caminho do cara. Se você tá ali num nível intermediário para avançar, já tá 2, 3 anos e ainda não passou, tá batendo na trave, também é muito válido, porque você vai vir pro mentor e o mentor vai fazer aquele teu diagnóstico, vai falar, cara, tá faltando fazer isso aqui, ó. Faz isso. Vai entrar na mente do cara. Eu costumo sempre falar isso, cara, eu vou entrar na tua mente. Porque eu não vou poder fazer a prova pra você, mas eu vou entrar na tua mente, porque no dia da prova você vai lá e acerte aquela questão e passe. É isso que a gente faz. Então, eu acho que é válido também, né, pra essas etapas aí, tanto pro cara iniciante quanto pro cara já intermediário avançado, que é o que você falou. Aplicou a metodologia com eles, já estavam num nível mais avançado, mas, cara, fez a diferença com toda certeza. Sim, né? A galera gosta muito, tem muitos amigos, muitos alunos aprovados aí. Um abraço pra todos eles. Eu não vou falar o nome de todos, senão, vou ficar aqui muito tempo falando. Se esquecer de algum também, eles ficam chateados. Mas são muitos, galera. Eu sou muito feliz de ter participado da trajetória de vocês. E pros futuros alunos que vão ser aprovados aí nos diversos FIIs, áreas de controle, tribunais, tamo junto, sejam felizes. E é isso aí, galera. Cara, infelizmente a gente já tá chegando ao final, né? E deixar você à vontade pra fazer aí suas despedidas e chamar a galera pro próximo, né? Então, isso aí, foi muito bom participar, essa resenha. Então é concurso, café e resenha. Eu não gosto muito, tanto em aula, tanto aquela coisa muito formal, ter que ficar explicando, não sei o quê. Eu gosto de resenha, de resenhar. Estamos falando um pouco de Flamengo também, né? Que é uma outra paixão nossa. Hoje a gente não falou, né? Tamo bem aí no Brasileiro. Ó, a galera ali atrás só. Mas então, a caneca tá representando aqui, ó. As canecas aqui. Se quiser chegar lá no Instagram, mandar no direct pra gente trocar ideia, pedir sobre tópicos pro próximo podcast também. Legal. Tô disponível lá. E comecem a aplicar o estudo reverso, que tenho certeza que vai fazer o diferencial na vida de vocês. E é isso aí. Valeu, galera. Grande abraço pra vocês. Valeu. Valeu, cara. Obrigado, galera. Esperamos vocês no nosso próximo episódio. Até lá. Tchau, tchau.